A paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui para trazer uma palavra de esperança, uma palavra de reflexão, uma mensagem do Senhor para a sua vida. Convidamos a você a compartilhar essa mensagem com seus amigos, parentes, você ir no canal, fazer a sua inscrição. O nosso canal tem o nome de Jesus é a Nossa Vitória e dê o seu like lá, se você assim gostar da mensagem. Hoje nós vamos trazer uma mensagem no livro de Juízes, capítulo 1. Nós vamos começar a ler a partir do versículo 12. Se nos diz a palavra do Senhor, Juízes, capítulo 1. E disse Caleb: quem ferir a Quiriate-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. E tomou-a Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele. E Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. Sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu a que pedisse um campo a seu pai. E ela se apiou do jumento, saltando. E Caleb lhe disse: que é o que tens? E ela lhe disse: dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dá-me também fontes de águas. E Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Amém, irmãos? Essa palavra ela é muito rica, no sentido que Deus tem uma bênção para nós, para todos nós, e principalmente para a igreja do Senhor nesses últimos dias, que vive tempos difíceis, angustiosos, onde nós temos visto que a perseguição à igreja, à obra do Senhor, a tudo que se diz respeito ao Evangelho, ela vem crescendo. E isso não é uma situação circunstancial apenas aqui do nosso país, do Brasil, mas é uma situação que você lê os jornais, procura na internet, o mundo todo vive isso. E com a pandemia, nós vimos as perseguições aumentarem de forma proposital, muitas vezes, e de forma intensa e agressiva. Políticos, de forma autoritária, desrespeitando até a lei, porque constitucionalmente a igreja poderia ficar aberta. E nós temos visto que igrejas foram fechadas e, assim, nós não podemos frequentar os cultos. Enfim, também temos que respeitar porque estávamos diante de uma pandemia, mas não da forma que estava sendo feito. Mas isso é só para dar uma ilustração, para falar dessa igreja que vive os seus últimos dias aqui na Terra. E essa igreja que já é perseguida há 2000 anos, onde o diabo, Satanás, intenta destruí-la, acabar com a igreja, com a instituição igreja. Mas ele não consegue, porque sempre há um remanescente fiel que não tem dobrado o seu joelho a Baal, ao príncipe das trevas. Pelo contrário, esse remanescente que tem de forma honrosa, uma forma maravilhosa, buscado ao Senhor, cada vez mais no joelho, na oração e no jejum. E esse texto é maravilhoso porque ele fala de Caleb, que é um daqueles espias que foram enviados por Josué ali a espiar a terra, por Moisés a espiar a terra, e ele foi um dos que voltaram e junto com Josué e confirmaram as bênçãos que Deus tinha para o povo de Israel. Da mesma forma que Deus tem uma bênção para a igreja dele e para você que está ouvindo essa mensagem. Mas qual a bênção para você, meu irmão? Primeiro, a vida eterna. Você tem que entender que aqui a gente não vai falar da prosperidade material, mas que Deus tem algo para você que é eterno. Se chama-se eternidade. Você pode escolher, participar aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E Caleb, retornou
e confirmou para Josué as bênçãos que Deus iria dar se eles pelejassem, perseverassem a seguir o Senhor. Então você está entendendo que a bênção, ela está disposta para você hoje, mas não podemos esquecer dessa palavrinha, perseverar, né? Aceitar o Senhor é entrar no caminho reto, mas a porta estreita é continuar se santificando, tentando se libertar das coisas desse mundo, do pecado. Essa é a grande bênção, porque através da sua busca, da sua fidelidade, daquilo que Deus vai te ensinar nesse caminho, é que você vai herdar a terra prometida. Israel estava diante da terra prometida. Você hoje que está ouvindo essa mensagem, está diante também de uma porta, de um caminho reto, que se chama salvação. Então, aceite essa palavra no seu coração, de bom grado, e entenda que Deus tem uma bênção. E se Ele tem uma bênção, nós vamos continuar essa mensagem, Ele vai te dar tudo aquilo que você precisa. Mas a primeira coisa é o teu nome escrito no livro da vida. E Caleb aqui, ele faz um chamado ali para que quem porventura tivesse a ousadia, a coragem, né, de adentrar numa outra terra e aferir, ele daria a ele um prêmio. Meus irmãos, quem foi a pessoa que se levantou e disse, eu vou, né? Foi Otiniel, sobrinho de Caleb. Aqui a gente já consegue ver algumas figuras, que Caleb ofereceu Axa, a sua filha, Otiniel o queria libertar, queria salvar, e Caleb queria dar. Então nós vemos a figura do pai, né, enviando Otiniel, o tipo do Senhor Jesus, e a igreja queria ser dada ao noivo, o libertador, que seria Axa. Caleb, o tipo do pai, Otiniel, o tipo do Senhor. Mas nós não vamos ficar presos nisso, não. Nós vamos apenas citar porque a igreja, porque a gente começou falando da igreja, essa igreja, ela está vivendo nesse mundo os seus últimos dias. E como diz o versículo, ele diz assim, tu me deste terra seca. Né? A igreja nessa hora, a missão dela, o objetivo dela é evangelizar. E a missão dela é ir para a eternidade, viver com o noivo, com o Senhor Jesus. E esses últimos dias, eles têm demonstrado para nós que a igreja clama a Deus, clama ao Pai, clama por justiça, clama por libertação, clama por livramento. Foi o que Axa fez. Olha, o Senhor me deu terra seca, eu preciso de uma bênção. A igreja tem clamado a bênção, mas a gente tem que olhar com os olhos espirituais. Tem muito cristão vendo que Deus, enxergando de uma forma que Deus não está operando nesse instante na terra. Pelo contrário, a igreja tem recebido de Deus maravilhosas respostas, grandes experiências, grandes livramentos nesse instante que antecede a volta do Senhor Jesus. E a igreja clama e ela tem resposta. O que o Pai ali, através da vida de Caleb, deu à igreja? Fontes superiores e inferiores. A gente vai voltar na palavra lá no início. As fontes superiores é o quê? É a eternidade. Não adianta você ter tudo aqui nessa terra, você desfrutar do melhor dessa terra, mas no dia que o Senhor vier buscar sua noiva, a igreja fiel, aqui nós não estamos falando de uma placa, de uma denominação, e você não estiver pronto, preparado, a bênção do Senhor, ela é para todos. Deus tem interesse
desejo de te salvar. Agora, essa bênção, ela é a maior de todas. Então, quando Deus deu as fontes superiores e as inferiores, o versículo fala nessa ordem, porque o mais importante é a sua salvação. E quando a igreja clama, ela está clamando por livramento, por paz, por sabedoria. E você que está inserido dentro da igreja, que é igreja, mas a gente fala de igreja no sentido de corpo de Cristo, você que está inserido, é fiel, você vai receber a sua bênção, as fontes inferiores aqui nessa terra. Meu irmão, quando a gente fala em prosperidade, olha, a gente está falando de trabalho, de família, né, de bênçãos dessa terra, mas não quer dizer que você ou eu teremos riquezas adicionais. Pelo contrário, prosperidade é você viver com paz, alegria, tendo um bom emprego, um bom trabalho, e isso que não vai lhe faltar. Por isso que a gente está dizendo que o mais importante é a salvação, mas você não precisa ficar preocupado, porque Deus tem uma bênção para a sua vida. Deus vai te dar aquilo que você precisa, necessita. Sabe por quê? Os olhos de Deus não estão fechados, os seus ouvidos também não estão fechados para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. E Axa clamou ao seu pai, a Caleb: dá-me uma bênção. Qual a bênção que você vai pedir para Deus hoje? O que você deseja de Deus hoje? O conselho, se a gente puder dar um conselho, primeiro, peça as fontes superiores. Depois, com as fontes superiores, Deus vai te honrar naquilo que é terreno, naquilo que é dessa terra. E que Deus abençoe a sua vida, abençoe a nossa vida, essa palavra na sua vida, e convidamos a você a compartilhá-la e se inscrever nesse canal. Em nome de Jesus. Amém.